Eu, eu aprendi isso levando lapada. Não é brincadeira. Eu tava lá no som, como eu disse antes, numa igreja. E Naquela igreja. ficava assim e tinha uma escada aqui que subia aqui. Né? Eu ficava aqui. Então a pessoa aparecia aqui. Quando a pessoa apareceu aqui, meu amigo. Pô, diga isso, diga isso, diga isso. Só que não era uma pessoa normal. Diga aí. Era profeta. Fazia parte do ministério. Tinha ido lá para dar uma aula. O Senhor. Eu já sei E quem não é. era uma coisa boa. Assim, não era uma coisa. Sim, sim. Era uma exaltação, Sim. né? Isso. Senhor. Bom, eu fiquei Então tá naquela. pensando nesse tabuleiro, você quer mexer. Vai logo falar comigo, meu Deus do céu. Pão. Aí eu cheguei. Ele ficou passeando com as pessoas e tal. Aí eu fui aqui devagar. Aí fui, né? Tem como conversar com você? Eu pensava que eu ia conversar alguma coisa. Querer falar pra ele alguma coisa. Eu disse, rapaz, eu tava ali e Deus mandou falar uma coisa pra você. Eu com a cabeça baixa assim. Ele disse, levanta a cabeça. Olhe bem pro meu olho aqui. Já Ó. sei quem é que Olha assim, ó. Olha assim, ó. Ó, você vai aprender. Desse jeito. Aí eu. Deus mandou falar isso. Aí ele. A lágrima começou a descer. A lágrima começou a descer. Você chegou pra ele e falou. Falei. Você que disse pra ele, olha no meu olho. Não, ele Não, que ele falou que pra disse. ele que tava me, Se você ele tava chegou- me ensinando. Sim, entendi. Você chegou pra falar pra Ele, ele. cabeça baixa assim. Aí ele mandou levantar a cabeça. Ele levanta a Sim, cabeça, olhe pra mim. olha no meu olho. Ele é profeta. Olha no meu olho Olha aqui. no meu olho, rapaz. Olho claro. E fale. Pode falar. Eu comecei a falar. Pum. Aí uma lágrima. Ele disse, rapaz, você ia deixar eu sair daqui sem essa palavra? Maravilha, né, cara? Não faça isso não. Quando Deus falar com você pra falar alguma coisa, você faça. Aí eu tinha falado alguma coisa, ele disse, você lembra dessas coisas? Eu disse, lembro. Aí ele disse, escreva e mande pro meu e-mail, que eu preciso dessa palavra. Eu preciso ouvir, ler e Ler. ficar na minha mente e sair. Aí foi quando eu comecei a aprender. Até hoje a pessoa tá aprendendo, né? Mas que a pessoa tem que olhar no olho, falar diretamente, né? É muito interessante essas coisas. Não pode ter o barulho. Tem outras pessoas, né? Mas Cara, aí, assim, os cessacionistas, eles creem que os dons cessaram, né? Isso. E nós cremos que não. Isso. Os dons estão mais atuantes do que nunca. Aí eu fico pensando assim, se os dons cessaram, coitado de nós hoje. Como seria a igreja hoje sem os dons? Seca. Seca, cara. como é o meio deles, né? Hã? Como é o meio deles, O né? meio deles, dos que não creem. Porque Porque- escuta o cara falando, São- vai pra casa. São focados demais na letra. Isso, Não que não- isso. Na letra. Na letra. Não no espírito da palavra. Isso. Porque tem Não- a letra. não coisa que é a você- letra não uma coisa tenha- uma coisa é a letra. É. Outra coisa é o espírito da palavra. Existe uma revelação na palavra. Que é o que me faz dizer que a Bíblia tá viva. Claro. É. Lógico. Não que a letra não tenha sua importância. A letra em si, você conhecer, né? A letra a mata, letra, mas é. o espírito... Agora você, Ela traz o sentido, né? exatamente, agora você focar única e exclusivamente na letra, você vai morrer. Isso. Porque você tem que ter a letra, mas você tem que também ter o espírito que faz vivificar essa letra em você. Exatamente.
Porque a letra mata, mas o espírito vivifica. Você vira um legalista quando você fica só na escritura. Isso. No sentido... Na escritura sem o espírito, sem a revelação É. do que está Se você tirar o espírito da palavra aqui, da letra aqui da palavra, Já era. é algo morto, cara. O gibi. Tanto aqui que essa Bíblia por si só não quer dizer nada. A Bíblia é sagrada. O que é sagrado aqui? Papel? Se eu quiser, eu posso pegar aqui e rasgar isso aqui, cara. Muitos vão ficar Faz escandalizados. isso não, porque é cara essa Bíblia aí. É, Essa cara, Bíblia é. Você não gosta dela, eu Se- gosto. É tão que a senhora que É. está acostumada a ler. Só que eu não vou fazer isso, né? Essa Não vou vai me rasgar. dar, essa vai me dar. Mas se eu rasgasse aqui, muitos iriam ficar escandalizados. Mas isso aqui por si só é só letra, é tinta, é papel. Até porque se você pegar isso aqui, ler e não praticar, não Exatamente. serve de nada. E a prática do que está escrito aí só se dá pelo Espírito. Você não tem como praticar o que está na palavra se não for pelo Espírito. Não existe. O Espírito, ele vai pegar o que está aqui e vai fazer se tornar a vida na nossa vida. Né? Vai vivificar tudo. Por isso que a letra, por si só, ela mata. Então, assim, os dons estão mais atuantes do que nunca. Tanto é que nós temos provado dos dons. Agora, devido às meninices, a falta de maturidade, a falta de conhecimento acerca dos dons, que é o que Paulo sempre bateu aqui, Combateu acerca dos isso. dons, eu não quero que vocês sejam Ignorantes. ignorantes. E essa falta de conhecimento, ainda hoje, em muitas igrejas, no meio de muitos irmãos, que fazem os extremos acontecerem, que faz as meninices acontecerem, que dão base para muitos sensacionistas usarem. Rapaz, isso aqui é que é o dom, isso aqui é que é profecia, isso aqui serve de motivo até de chacota. Isso. Como eu já vi vários sensacionistas usando exemplos de imaturos espiritualmente. Aqui, ó, se você pegar aqui no capítulo 3 de 1 Coríntios, quando Paulo chama a igreja de carnal, onde havia as facções, sou de Apolo, eu sou de Paulo. Se você pegar, já no primeiro versículo, ele diz assim: eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com alimento sólido, pois ainda não estáveis prontos para isso. Com efeito, ainda agora não estáis prontos. Ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja e contendas, ele já vai começar a entrar no assunto das facções. Ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja e contendas, não sois carnais e não andeis segundo os homens? Não andais segundo os homens? Pois dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não são carnais? Observe que ele começa dizendo que é uma igreja imatura, que ele não pode falar como a espirituais, mas sim como a carnais. E olha que a igreja já se movia nos dons aqui, viu? A igreja já se movia nos dons. Tinha profecia, tinha os dons fluindo lá à torta e à direita. Mas eles agiam como carnais. Existia o excesso, existia o exagero, existia a meninice. Entendeu? E por causa disso, hoje ainda, que acontece muito, muitos sensacionistas, como eu já vi, usam os exemplos mais chulos que acontecem aí no meio cristão, de excessos, de pessoas ignorantes acerca dos dons, agindo de forma... Usa isso para combater. Para combater. Aquilo que o Márcio estava falando, né? Dizendo? O mau uso, ou a pilantragem que Exato. existe no meio existe a meninice, certo? A infantilidade que às vezes às vezes não tem uma maldade, né? Como você falou, você deu o exemplo de alguém que está profetizando e de repente falar algo mais como é emocionado. Foi uma meninice, mas tipo assim, como ele que foi chamado a atenção
na hora de profetizar, como o cara disse, fala, olha no meu olho, você ia deixar eu sair daqui sem isso? Ele disse, eu aprendi ali. Foi a infantilidade dele, mas não tinha maldade. Existe essa separação, né? A pessoa que é imatura sem maldade, e existe o pilantra, que é o caso do que ele citou aqui, até mandou um abraço pro cidadão, dentre outros, né? Existe essa diferença, né? Existe uma coisa muito importante aqui, que a gente buscar o equilíbrio das coisas. Existe uma guerra travada, né? Uns chamam de penteca e os outros chamam de frio. Ah, a igreja fria, a igreja não sei o quê, que aí fica aquela guerrinha. Aí, mas eu vou agora fazer uma defesa dos dois. Existe no meio cessacionista algumas pessoas que não creem porque foram ensinadas errados, certo? Elas foram ensinadas errados e elas só viram os mau usos que Passarinho citou lá de Coríntios. Só viram os mau usos, né? Que são os que a gente vê hoje em dia. O mau exemplo, dos penteca. Exatamente. Assim. O mau exemplo do... Quer dizer, eu não coloco nem mau exemplo. Eu digo assim, a falsa expressão do dom legítimo que existe. Elas só viram isso. Então, assim, por elas só terem visto isso e por elas serem ensinadas que isso aí é falso, que realmente é... Desculpa, eu não tinha concluído o raciocínio, porque existe a infantilidade e a maldade, a pilantragem, né? Isso que quer dizer. Isso, exatamente. Quando a pessoa está usando ali na carnalidade. Isso. Aí eu estou defendendo aqui a galera do cessacionista, né? Muitos cessacionistas sabem que o dom existe e defendem por questão ideológica. Infelizmente hoje na igreja tem isso. Tem a questão da nossa doutrina, não sei o quê. Mas muita gente que está lá tem vontade de experimentar, de experienciar, e até às vezes já tem desfrutado de uma experiência com Deus que está querendo levar ela para aquilo ali, e por causa do ensinamento e dos exageros ela não vai. Da mesma forma, do lado de lá, da galera que exagera, que fica só naquele negócio, né? Não é verdade? Da mesma forma, desse lado, dessa galera que exagera nessa parte aqui, elas estão fazendo isso porque só tem isso. E o pessoal que só faz isso não tem vontade ou não tem interesse em aprender o que está escrito, para que ande no equilíbrio. Porque, vou dizer de novo, o dom é legítimo, você pode espernear aí, você pode chorar lágrimas de sangue, o dom existe. A Bíblia, Deus é Espírito, a Bíblia só pode ser vivenciada pelo Espírito, não tem outra forma de você viver a palavra de Deus não, lindão. Verdade. Se você está aqui olhando para mim, olha aqui para mim, vou tirar os óculos aqui para ficar mais bonito olhando para você. Se você acha que você vai conseguir viver a Bíblia, viver a palavra de Deus fora, sem o Espírito da palavra, você está completamente equivocado. Então, negar a existência do dom é negar que você pode cumprir a palavra, porque você não tem como cumprir a palavra sem o Espírito da palavra. É negar que você pode viver Deus. Exato. Deus é Espírito, cara. Não tem como. Todas as coisas de Deus só se vivem espiritualmente. Se você tem alguma experiência com Deus, ela só pode ser espiritual. Deus é intocável. Cara, Deus não pode ser tocado como esse óculos aqui, não, cara. Deus é Espírito. Vou citar um exemplo aqui, ó, bem básico, para você entender como é que funciona a questão do Espírito. Moisés está diante de uma planta pegando fogo e o fogo não consome a planta. Aquele fogo, ele é físico, material ou ele é espiritual? Espiritual. Por quê? Porque não queimou o Porque não queima a planta, meu amigo. 2 mais 2 é igual a 4. O fogo é espiritual, cara. Quando Deus fala com você, ele fala como com você? Ele fala no seu espírito, meu amigo. Meu amigo, pelo amor de Deus. Então, assim, não tem como você querer colocar as coisas de Deus como físicas e materiais. Não, elas são espirituais. Não tem como não ser. Então, você dizer que os dons do Espírito cessaram
É você limitar Deus. Exatamente. E é interessante, é meio que rasgar o que você está lendo, porque você está lendo desde o início, desde o Éden, Deus se relacionando com o homem. É você ignorar completamente Hebreus 13:8. Todos. Hebreus 13 diz o quê? Abra aí pra ler. Quer dizer? Ele sabe de cor. Vai dizer de qual? Deus é o mesmo. Ontem, hoje, sempre. Exato, ele é o mesmo. É você ignorar completamente isso aí. Exato, isso. Aí a galera quer colocar a questão de. Não, mas foi só para aquele tempo porque Pois é. precisou. E você não tem um texto direto dizendo que cessou, que é. Não, que é não só tem, pra- não tem. eu Olha, nunca até vi. agora, Aí você vê a Bíblia todinha, Deus se relacionando Pronto. com o homem. Exatamente. Todinha, todos Até agora a gente só toda falou a sobre, história. a gente só falou mais na questão de profecia Sim. e línguas. Só que a gente pegou mais pesado na profecia. Mas quer ver outra coisa que os sensacionistas batem de frente muito, dizendo que acabou? Cura. Eles creem que cura cessou. Não, tudo Não, relacionado cura a dom, não. não. Cura. Ah, Cura. não, cura não. Ele diz Milagre. que Deus cura. Quando quer. Não. Não, Deus cura, mas não pelos dons de É porque cura. tudo é só dá dom. Entendeu? É relacionado Não, a ele, dom. é não, mas relacionado. ele quer diferenciar. Uhum, Entendeu como é que é? uhum. Você orou. Vamos supor, você está doente e eu oro por você. Você foi curado. Mas não foi pelo dom de cura. Isso, Foi porque você orou. Foi porque Deus ouviu a oração e curou, né? Assim, Isso. Entendeu? Rapaz, eu vi um sensacionista dizendo isso, não. Mas E é aquele assim. cara- não, e mas, aquele- mas é isso que ele está dizendo mesmo, que você tá achando. É isso mesmo que ele está falando. Só que assim, ele relaciona só ao dom. Ele não disse Ele relaciona não. só ao dom. Não é o Tudo dom. que é relacionado ao dom, acabou. É. Dom Então, de cura, dom de profecia, dom de... e não é relacionado ao dom. Mas é Não, porque mas a ele cura entende- foi pela oração, não É, pelo Eu ele não dom. consigo, se meu raciocínio está correto. É como se o dom tivesse relacionado a Deus fluir através do homem para do manifestar homem. algo. Isso. É tipo isso, assim, isso. esse L que vem O de milagre cima pra abrir existe. Você, ele Entendeu? não acredita. Mas eles não creem no Ele- milagre. Ele crê não em Deus crê que direto foi o pra você. dom, porque o Entendeu? dom cessou. Entendeu? Eu Foi orei a e oração. pedi, mas Deus não fez assim e a unção. E eu disse Mas nem assim, milagre pela oração eles creem que Porque- existe, não. Porque assim, ele diz assim, Nem milagre pela oração. Nem milagre pela oração eles creem que existe, não. mas Eles podem até crer que a cura, uma cura. Eu vi um sensacionista, Tipo cara, assim, falar. é que Ele Deus- disse, Deus é cara, poderoso, me por dê- isso ele disse quiser. até assim: É me isso. dê o endereço de alguém, de um cego que enxergou, me dê o endereço de um mudo que falou, de um surdo. Aí ele disse: uma dor de cabeça tá certo. Ele disse até assim: uma dor de cabeça você tá certo. Mas me dê o endereço de alguém. Aí eu não quero citar os nomes. Uhum. Aí o outro disse até assim: cara, vai na Deus e Amor. Tá sim. Vai na igreja de pastor fulano aqui? Tá sim. eu participei de um culto. Eu vi aqui, ó. Meu olho assim. É grandão, eu abri assim. Eu vi mais de 10 aleijados, cadeira de roda, se levantar. Eu tava lá. Não foi história que lhe contaram. Não foi história não. Foi história não. Eu trabalhava numa empresa e o rapaz levou uma pessoa que ele tinha doente mental. E essa pessoa foi curada. Amém. Ele disse, não tem como não ter sido Deus. Doente, e o cara ficou curado. E eu tava Ele tinha o lá. quê? Ele tinha o E quê? eu não sabia, Mental, problema sim. mental. E Ah. ele ficou curado. Em relação à cadeira de roda, eles creem que a pessoa pode se levantar. Que foi aquela questão que você disse aí, de oração, de orar, tá? Mas eles não creem no milagre. Em milagre. Inclusive ele falou, cara, uma pessoa se levantar da cadeira de roda, eu até acredito. Mas eu quero ver um cabo que chegar sem a perna e a perna crescer. Entende? Mas qual é a diferença? Se a pessoa tá lá aleijada com as pernas finas, se Porque, levantar e andar. eles pensam que pode ser algo... Relacionado a- entendeu? Que A sua mente é, travou, o poder da mente, algo que desbloqueou sua mente, que você... É a mesma coisa Eles não que, creem o, que- é a mesma eles coisa não que o creem- ateu defende. É, E o eles ateu não Tipo defende. hipnose, tipo hipnose. eles não creem que é o poder de Deus sobrenatural Uma coisa somente agindo. aconteceu e deu Bom, força à sua perna, entendeu? Eu tava lá nesse, Ele eu faz tava lá tudo. nesse culto. tanto é que ele Olha, disse,
Eu quero ver um cego de nascença Cego enxergar. vendo. Eu vi também, nesse dia também, cego Esse cara é veio. uma onda. E a pessoa que não falava, falando. Falando. Não falava Cara, fluentemente. eu fui pregar no interior aqui, alguns anos atrás, em Brejinho, na Assembleia de Deus. E no final da pregação, eu fiz o apelo para cura. E aí veio, se eu não me engano, foi um senhor. Eu não sei nem se eu já contei aqui esse exemplo. Acho que não, nunca ouvi, não. Veio um senhor com problema na coluna. E eu puxei a cadeira, ele sentou, e eu peguei os 2 braços dele e fiz assim, né? E tinha essa diferença aqui, ó. Ó. Diferença. Deu pra ver, Jefinho? E eu estiquei bem muito, puxei assim os 2 braços para subir o máximo possível junto, Só dava diferente. Ia dando uma pra da câmera. para ver se ficava, mas só ficava essa diferença. Quer dizer, o cara tinha um desvio grande na coluna, por isso que ele sofria de dores e tudo. E eu perguntei, você crê que Deus pode lhe curar? Ele disse, creio. Meu amigo, e eu com o braço dele assim levantado, e a igreja vendo a diferença. E a expectativa estava grande na igreja. Aí quando eu disse, então em nome de Jesus, seja curado. Coluna assim direita. Meu amigo, e olha que eu nem estiquei o braço dele, puxei nada. Sozinho, o braço dele, meu amigo, a igreja pegou fogo. Pegou fogo, que a gente fala aqui, que você que não é pentecostal, que está assistindo, pega fogo. Glorificar, né? Glorificou, Deus tomou conta do lugar. Era Cuidado da Atos câmera, 2. cuidado da câmera. Atos 2. entendeu? Era gente pulando, gente correndo, a alegria tomou, porque presenciaram o milagre. Isso Entendeu? aí eu vi quando a gente tava lá no Verbo com o Herênio. Ele pegou as pessoas assim, era notória essa diferença na mão. Ele só orando pela pessoa, e a pessoa estica, e ficava uma diferença grande, assim. Mesma coisa, daqui a pouco. Tem um vídeo que tá circulando aí. De uma criança, de uma menina, uma menininha, né? cara. Ali você é lindo, vê assim a lindo diferença, demais, menina. né? E ali é muito grande a diferença. O cara ele nem puxa, ele só pega as 2 pernas para ver a diferença, e ele só apoia assim na mão dele. Ali é lindo. E de repente você vê sozinho a perna da menina fazer assim, ó, igualar. Tanto é que ele baixa a cabeça na perna como se ele tivesse ficado maravilhado também com aquilo, né? Uma das coisas mais bonitas que eu vi de cura, assim, de vídeo, cara, é um menino, cara, com esclerose múltipla. Esclerose múltipla é uma doença terrível, que você não fica o tempo todo, você não consegue, né, ficar parado. Cara, esse menino vem naquela região ali como se fosse na Rússia, pelo semblante, assim, dá pra perceber que aquele pessoal ali, né? E ele vem, assim, a criancinha o tempo todo, o cara segurando ele o tempo todo assim, cara. O cara, a hora, ele vai começa a parar. Cara, ele fica assim, ó, parado, estabiliza, e ele vai, anda e senta. Parece assim que é um negócio tão maravilhoso. Eu vou procurar esse vídeo, vou mandar pra vocês. Lindo. Ou seja, não teve estardalhaço? Não, cara, teve nada. Cara, eu digo muito isso. Que a normalidade é um grande milagre. Mas isso é a manifestação do dom. Isso, claro, Tipo lógico. assim, o que foi que aconteceu? Ele não fez estardalhaço, não. Ele ficou quieto, andou e sentou. Isso. Para quem... Quer ver? Para a realidade dele Mas completamente pode acontecer oposta. diferente. Pode ser coisa pode, diferente. pode. Você quer ver Olha, outra eu digo coisa? assim, porque isso foi o sinal de que ele recebeu o milagre. Isso. Tipo assim, o que foi que aconteceu? Você só voltou Mas ao aquela normal. questão, cada um reage de uma forma também, né? O corpo de cada um também, tá? O temperamento de cada um. Quer ver uma coisa? Outro vídeo também que circulou na internet, que ainda circula. É na hora do batismo. Só para deixar claro, o que eu tô querendo dizer é que o grande milagre Sim. também está na simplicidade. Com certeza. Porque no final das contas, a perna apareceu, o aleijado andar, o cego ver, o mudo falar. A única coisa que está acontecendo seja comum. Exato. Tenha uma vida comum e simples. Né? No Exato. final das contas é isso, né? Tem um vídeo também que circulou, que eu ainda acho que circula. Eu não sei se é uma moça, é um rapaz que era cego,
na hora do batismo nas águas, que ele mergulha, né? E quando ele... Daltônico. Não, Não, era cego mesmo. Ele disse que na hora que ele levantou, saiu das águas, ele viu um clarão muito forte. E ele Isso. aí começou a enxergar, cara, ele começou a ficar maravilhado com aquilo. E todos começam a ficar maravilhados também, entendeu? Ou seja, na hora do batismo, a pessoa voltou a enxergar, bicho. Não tem como não dizer que o Cara, dom não existe. Não tem, sabe? É muita forçação de barra É. para querer dizer. São justificativas fúteis, onde nem mesmo na palavra você consegue encontrar base e argumento para dizer que cessou, bicho. Não tem um versículo. Não tem um E isso é versículo. interessante você dizer, porque a gente não está fazendo aqui uma militância sobre uma ideia. A gente quer entender o que a Bíblia diz e seguir. Pelo menos é o que eu quero para minha vida. Entendeu? É tanto Pelo que... contrário, a gente combate os erros do que a gente defende, né? Os exageros. Os que a gente extremos defende. e tudo. Sim. As forçações de barra. Se a a gente gente... defende os dons, a gente está combatendo os exageros. Isso, exatamente. Se a gente, A gente quer o equilíbrio, Isso. Se fosse uma militância, a gente defendia até os exageros. Até os exageros. Exatamente. Que é o que acontece quando há uma militância. Isso. Então, não é uma atitude cega de defender uma ideia, de estar brigando por uma ideia. Não, assim, a gente está entendendo dessa forma porque a gente lê e vê isso. Então, E quando vive, alguém... né, também. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, porque chega alguém para argumentar, para defender a ideia de que cessou. Você está defendendo essa ideia por quê? Tipo, qual o benefício que ela lhe traz? Você garantir que você não vai ter experiências com Deus, tu quer? Você quer ver? Pô, Pronto, exatamente. Qual é o benefício que isso vai trazer, cara? Se todo mundo fosse sensacionista e a Bíblia, para hoje, dissesse, não, esse tempo acabou, cara, eu ia passar minha vida toda desejando viver o que esse povo viveu aí. Com Pois certeza, cara. Com certeza. E outra coisa, vocês estão diante de alguém que foi considerado morto Sim. pela medicina. E os próprios médicos, através da ciência, do que for, não conseguiram encontrar algo que justificasse eu tornar a vida de novo. E aí, cara? Aí você chega para o sensacionista e ele, você não acredita. Por que os dons cessaram? E o que é que você diz disso, bonitão? Eu tive câncer na bexiga e eu já conversando com algumas pessoas... antigamente, né, falando sobre isso, sobre não acreditar em Deus e tal. Aí eu dizia, faz o seguinte, eu pego uma bolinha, uma laranja, qualquer coisa, isso aqui representa o câncer que estava na minha bexiga. Você não acredita em Deus, tá? Quer que eu não acredite, quer que eu diga que você está certo, ok. Faça isso aqui desaparecer sem tocar. Se você conseguir fazer isso, você vai mostrar que é natural isso acontecer. Aí você vai mostrar que eu não fui curado de câncer, milagrosamente, por Deus. Ninguém consegue fazer isso. Eu tinha um tumor na minha bexiga e o tumor simplesmente desapareceu. Literalmente desapareceu. Entendeu? O médico chegou para minha mãe e disse, você já pode dando glória a Deus. O que foi? Sumiu. Como assim eu não sei? O tumor desapareceu. Entendeu? E eu tinha que fazer um acompanhamento para ele não voltar, onde uma vez por ano eu tinha que fazer o mesmo procedimento, que era o seguinte. Como era na bexiga, né? O canal para passar o soro era a uretra. Então, era aplicar uma xilocaína para anestesiar o local. Ou seja, eu acordado, aí depois passava a sondinha e para o soro passar, depois que ia a sondinha e pronto. Aí eu ficava 15 minutos deitado de costas para o remédio fazer efeito, né? Sentar aqui, aí 15 minutos deitado de lado, aí 15 minutos de frente e 15 minutos do outro lado. Aí repetia, que é para o remédio ficar ali. Isso eu ia toda semana, certo? Depois que sumiu, eu ainda tinha que fazer isso uma vez por ano, eu tinha que ir lá para fazer uma revisão e tudo, para ver se voltava, se tinha voltado. E eu parei, simplesmente disse para minha mãe, eu não vou voltar lá mais nunca. Eu fui curado e pronto. Era uma fé misturada com desespero. Eu falei, não quero mais passar por isso, não. Vou não. Era o meu boy.
Eu fui, falou, não. A Aí, fé misturada com não, desespero foi boa. Essa uma foi vez- legal. Aí, e nunca mais eu fui. Né? Eu tinha que fazer isso durante 5 anos, isso foi em 98. Quando foi mais ou menos em 2002, mais ou menos em 2002, eu comecei a sentir umas dores na região da bexiga ali, né? Que era o mesmo meu lado. Aí eu, caramba, fiquei preocupado assim e falei pra mãe, eu tô preocupado, fiquei meio tenso, né? Aí ela fez, não, vamos lá, vamos no médico. Quando a gente foi no médico, interessante. O médico era, eu ia dizer uma denominação, mas vou segurar aqui. Ele era de uma denominação que não queria, denominação sensacionista. E foi interessante, porque ele fez um exame ali para ver se eu estava com... Na época eu tinha pedra nos rins, certo? É como se fosse assim, o rim esquerdo tinha uma pedra na época que eu estava com câncer, certo? Quando passou, isso em 98, quando foi em 2012 que eu fui fazer esse exame porque eu estava sentindo algumas dores, o médico foi lá, foi fazer a ultra, a mulher ficou conversando e explicou tudo que eu tive câncer, fui curado, não sei o que, papapá. Daqui a pouco o médico passando aquele ultrassom, né? Ultrassom, Aí, e olhando, de nada, e ficou assim, né? Ué, Foi. Não, a senhora disse que ele teve câncer, é assim, não tem nem cicatriz aqui, porque do jeito que a senhora está dizendo, tem que ter uma marca aqui. Mas como assim, doutor? Não tem nada. Tá. Ele teve mesmo, e ele ficou duvidando que eu tivesse tido câncer. Entendeu? Aí daqui a pouco, não, estranho, que Ele foi? preferiu duvidar do exame, né? Ele ficou estranho que foi, porque a senhora disse que ele tinha uma pedra no rim do lado esquerdo. Ele ficou assim, e voltava. Só que o lado direito aqui tá limpinho. Ok, tá limpinho. Só que o lado esquerdo tá mais limpo ainda. Entendeu? Aí ele ficou procurando e ficou duvidando que eu tivesse tido câncer. Entendeu? É. Ou seja, aí eu fiquei aliviado porque anos depois, mesmo sem eu ter feito aquele acompanhamento, nunca voltou. E o outro médico ainda duvidou que eu tivesse tido tanto a pedra como o câncer. pois é, aí como dizer que isso é mentira? Pois é. Não tem como. Eu acho muita dureza. É de muita coração. forçação de barra. É, e sabe? dureza. Muita- É não querer ver, É não querer. E o pior, Existe cara... a questão religiosa que às vezes É defender uma coisa que a gente olha assim, não, fulano é realmente fraca, fulano é realmente religiosa, os religiosos são fracos. Cara- tá? Existe essa turma, mas, bicho, não Mas é sabe- todo mundo, e dá pra você ver que não é todo mundo, é só você ter um pouquinho Cara, aí você chega de assim. bom senso. Aí você chega para um sensacionista, né? Aí diz: rapaz, você não crê que Deus cura, que Ele pode curar? Não, creio, Ele pode curar, sim. Então você crê que os dons ainda é para hoje? Não. Eu não entendo como é essa contradição. Se você crê que Deus cura, que Deus pode curar, mas o dom não pode se manifestar, Por quê? porque qual a limitação? Você que está impondo a limitação, como o Renatinho diz, me mostra um versículo, cara, que Não tem. não tem, meu irmão. Aí ele diz a mesma, ó, aí, como eu vejo muito, né? Aí ele diz, sabe o quê? Isso é a mesma coisa que você está falando. Existe algum versículo que mostre a trindade? Fale sobre a trindade? Tem. A palavra trindade? Mas tem batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Entendeu? Pois é. Não princípio, tem. Não tem nenhum versículo que Há três coisas que testificam no céu: o Pai, o Filho e o Espírito. Há Entendeu? três coisas que testificam na terra: Não o tem sangue falando e sobre o o Espírito. trindade. Mas o... Não. Ele tá Eu dizendo... tô Não, eu tô entendendo o que ele entendendo tá a dizendo, né? palavra trindade, mas... Não tem. Mas tem todo um conceito Isso. que mostra a trindade. Pois é. Desde o Velho Testamento até o Novo Testamento. Que mostra aqui dali. Da mesma forma, é os dons. Exato. Da mesma forma, é os dons. Da mesma forma que e- você não vai encontrar a palavra gato na Bíblia. É. Tem? Existe. Tem gato na Bíblia? Eu nunca vi, não. Gato existe? Não, tem não. Pois é. Aí, quer dizer, aí nós entramos nessa questão, né? Tem um dinossauro, mas não tem gato. Aí nós entramos nessa questão hoje dos dons, né? E em relação aos dons de cura, tem os de maravilha, né? São as três classes, né? Operação de milagres. Os que falam alguma coisa, É. os que fazem alguma coisa. Os e vocais, que- né? De poder.
E eu creio que ficou uma porta aberta aqui para um próximo podcast, a gente falar ainda em relação à cura, se Deus cura e se é da vontade de Deus curar. Já fica pro próximo. Já fica para a próxima. É os que dizem, fazem e revelam. É, São os 3 classes. São 9, cada um se... são 3 de cada, né? Eu preciso ver aqui. Você sempre mexa no seu. Então, no próximo podcast, a gente poderia falar sobre esse tema aí. Tu acabou a história? Eu não lembro se você acabou a história do cara Qual? que ficou rodando com as irmãs. Não, mas era basicamente só aquilo. que- Sim, basicamente Toda vez aquilo ali. que era toda... Cara, não existe... Faltou muito ele, né? Não tinha uma vez... Não tinha uma vez que a gente se reunisse para orar nesse projeto missionário que o cara não fizesse isso. Parece que era uma obrigação. Se ele tivesse lá presente, era a mesma sequência. Quando começava a panela de pressão, eu já sabia o que vinha em seguida. A corneta, depois a espada cortando alguma coisa, e depois pegando na mão de ABC, e também eram as mesmas pessoas, entendeu? Entregar o recado. E essas pessoas choravam piedosamente. Renatinho, eu relacionei aqui o seguinte: palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dons de cura, operação de milagre, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas, interpretação de línguas, serviço, ensino, exortação, contribuição, liderança, misericórdia, apóstolo, evangelista, pastores e mestres. É porque ele fez a junção dos dons De todos espirituais com os dons Você pegou ministeriais. tudo, né? Peguei tudo. Entendi. E assim, se de repente... E eu gosto assim também que os dons ministeriais se relacionam com os dons espirituais. né, Porque, tipo assim, vou explicar rapidamente, né? O dom de... O profeta, O profeta está mais ligado a qual? ao dom de profecia, né? Profecia. E Aos que dizem algo, Isso. entendeu? Exatamente. Aos dons que dizem algo. Isso, Os que dizem algo. Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Isso. O evangelista está associado a quem? Cura, Os dons milagres. que fazem algo. Maravilhas, no Isso. caso, né? Dons de maravilha, dons da fé e dons de curar. Uhum. Que ele precisa disso para mostrar para as pessoas e para atrair as pessoas para Cristo. É como se de repente, por exemplo, o profeta ele dispôs-se Todos os 5, né? Os dons ministeriais. Isso. É como se... vou falar só sobre o profeta aqui, só para ficar resumido. Ele dispôs-se de tipo assim, uma bagagem de 3 ou 4, 5, sei lá, para exercer. E esses dons em operação na vida desse camarada fazia dele um profeta. Só um exemplo, né? Mesma coisa, o evangelista, né? Ele está lá falando sobre Jesus e tal, e para que a palavra seja confirmada, e vem manifestação de cura. Então, assim, essas coisas que iriam acompanhar o camarada, e isso era a manifestação do evangelista. Mesma coisa do pastor, cuidar, servir, consolar, exortar, tudo isso, assim, é partindo daquela premissa. Todas as coisas relacionadas a Deus e a palavra de Deus são espirituais. Então, O apóstolo, ele toca em todos os dons, né? O profeta, aquele que exorta, o Renatinho falou aí nos dons vocais que falam algo, né? Aqui a descrição os que são 3, né? Os que dizem algo, os que fazem algo e os que revelam algo. Os 3 dons que dizem algo são os dons de expressão vocal. São os da profecia, variedade de línguas e interpretações de línguas. Os dons que fazem algo são os dons de poder. São o dom da fé, dom da operação de maravilha e os dons de curar. Né? Que dom de curas, né? Não é
é no plural. E os que revelam algo são os dons da palavra de sabedoria, Palavra de conhecimento palavra de conhecimento, e discernimento de espírito. discernimento de espírito. Que as pessoas confundem muito, né? Esses daí, sobre a palavra de profecia. Não, Palavra de conhecimento e discernimento de espírito. isso. Não, de revelação são os de sabedoria e de conhecimento. Sim. A palavra de sabedoria e palavra de Palavra de conhecimento. conhecimento, É. Que um é para que diz algo sobre o futuro Isso, e outros que diz, pode falar do passado E do ou presente. do presente. isso. Que as pessoas confundem, pensam que a palavra de conhecimento é porque a pessoa tem muito conhecimento da Bíblia e não é isso. É, tem colocação que precisa assim, a habilidade para aplicar a sabedoria de Deus em situações complicadas, difíceis de vocês. É bom até a gente pegar isso aí bem direitinho pra situações gente específicas. Eu vi uma. destrinchar isso aí. Mas isso aí... Não, fica pro próximo, né? Não, mas isso aí é porque é bom num curso, né? Isso. Aqui a gente fala por cima, dá uma pincelada só para esclarecer mais pro pessoal. Mas isso aí, de fato, é bom você tratar como uma matéria, né? Para você Sim. poder ensinar da aula, porque você tem mais tempo para falar especificamente de cada um, né? E destrinchar e tal. E assim, como são 3 classes, eu gosto de também falar isso. São 3 classes, né? Que a gente mostrou, os que dizem algo, que fazem algo, e os que... Manifestam. É. Agora, observe uma coisa. Observe rapidinho. uma coisa. Todos eles fazem como? De forma espiritual, né? Assim, os que Aham. dizem algo falam por inclinação, inclinação não, Inspiração. inspiração divina, né? Os que fazem algo também. Também. E os que revelam algo também. Os que Também. manifestam algo. E eu gosto de dizer assim que são as 3 coisas que Deus são, assim. Deus é o quê? Onipotente, onipresente. Onisciente e onipresente. Então essas 3 classes estão contidas nesses 3 coisas que Deus são. Cara, eu nunca tinha pensado sobre isso. Eu já vejo. Puf. Quando a Bíblia diz que Deus é onipotente, Onipotente. mostra nos 3 Todos os três dons de poder. de poder. Fé, milagre e cura. Deus mostrando o seu poder. Pum, o mar se abre. Bum. Entendeu? Aí o outro. Deus é onisciente. Palavra de Pá. conhecimento, sabedoria e discernimento de espírito. Entendeu? Que ele mostra o presente, o passado e o futuro. E qual é o outro? Discernimento de espírito. Onipresente. Para explicar, Não, a palavra, não, de conhecimento, palavra de conhecimento. Onipotente, onipresente. Onipresente agora. Onipresente. É. Que é o quê? Que é o de revelação. Os que revelam algo. Isso. Mostra, diz aquilo, pá. Eu gosto muito de falar sobre essas 3 coisas que você... Fazer essa ligação, né? É, ligação. Associado. Por isso que é uma coisa o quê? Espiritual. Espiritual. Não tem como ser uma coisa natural. Por isso que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Ou seja, os dons do Estão Espírito ligados ao estão próprio ligados Deus. aos atributos divinos. Exatamente. Exatamente. Evangelho. É como se Deus dando uma pincelada em você assim, ó. É como se ele compartilhasse, Isso. como se ele compartilhasse Um pouco dele. dos atributos dele através dos dons na vida do homem. Por isso que é quando ele Caraca, quer. bicho. É Que por isso. viagem. É viagem não, é a Bíblia. Fui longe agora, viu? Viajei agora. Nunca tinha percebido isso. Não. Desculpe. Então, Tantos anos, Renatinho, tantos anos. Renatinho, então você negar a operação dos dons é você negar os atributos de Deus. Atributo de Deus. Deus não é onipresente, Deus não é onisciente, Deus não é onipotente. Se ele é, então por que ele não pode se manifestar dessa forma, através dos dons? Como ele vai manifestar a onipotência dele? Como é que você vai ver? Não, ele manifestou no passado. Beleza. E hoje, como é que ele manifesta? A onisciência dele. Como é que ele vai manifestar? Se não for também através dos dons. Cara, que maravilha, bicho. Ótimo. Então, você negar a existência
potência e operação dos dons, hoje, é justamente você também aniquilar. Eu Os- ministrava bastante sobre isso. Hoje em dia. Interessante isso. Tá negando Deus. É. É uma forma, né? Deus foi onipotente só no passado. Por isso que ele falou lá, o texto de Hebreus, né? É. É. Hebreus 13:8. Imutável. Aqui nessa cola que eu fiz aqui, ó. A palavra de conhecimento é a revelação sobrenatural pelo Espírito Santo de certos fatos existentes na mente de Deus. A palavra do conhecimento. É. Pode repetir? A palavra de conhecimento é a revelação sobrenatural pelo Espírito Santo das certos fatos existentes na mente de Deus. É por isso que às vezes é tão fácil, ao contrário, de se expressar, né? Quando às vezes a gente recebe uma palavra de sabedoria, por exemplo, palavra de conhecimento, às vezes a gente recebe aquilo no espírito, agora transmitir aquilo... A gente tava até falando antes, né? Era? Transmitir Que eu não tive isso. coragem. É. Transmitir isso, muitas vezes, cara, é tão difícil. É. Porque a nossa mente é pequena. Nosso vocabulário é pobre. A nossa visão é material. Os nossos sentidos são Acaba tem que ter limitados. Tem que ter coragem. tem que ter coragem como Ágabo. Não, cara, Chegou disse a para Paulo e falou nada. Só fez pegar o cinto, assim tirou acontecerá. o cinto, enrolou as mãos e os pés e disse assim: acontecerá com o dono desse cinto. Desse sim. Pronto. E Ou todo seja, mundo tava. todo mundo As outras entendeu. pessoas estavam falando o contrário dele. É. Todo mundo entendeu, né? Todo mundo entendeu. O que é que eu estou querendo dizer? É que, assim, a grandeza da revelação é tão exagerada que quando ela é trazida para a pessoa que vai transmitir, é como se fosse, eu dei até esse exemplo, é como se você quisesse derramar o oceano todo É. em um copo americano. A revelação, ela vem de uma forma, mas você não consegue transmiti-la com toda a sua grandeza. Não tem como não, cara. O meio de comunicação é muito pequeno. É muito pequeno. Eu não estou dizendo com isso também, viu, sensacionista. Não pega esse gancho aqui para aproveitar, para dizer assim, tá vendo? O dom não existe. Não, o dom existe. O que eu estou dizendo é que a revelação do dom, ela é magnífica. É a própria expressão de Deus. É a própria expressão divina. Então, o dom, a revelação, ela é maravilhosa, ela é exagerada, ela é transbordante, ela é como Deus é. Infinito, é superabundante, é onipotente, onisciente, onipresente. A revelação do Espírito é tudo isso aí. Agora sim, quando você vai, é por isso que eu estava falando no começo, né, questão do neófito, né, quando eu falei que colocar neófito em cargo de autoridade ou de posição, aquela questão que ele estava falando lá de 1 Coríntios 13, né, de 3 no caso, daquela coisa que acontecia na igreja, 13, isso, que acontecia na igreja, né, aquilo ali tudo acontecia por causa disso, por causa de falta de conhecimento, de maturidade, de você receber de Deus e você só passar o que é de Deus. Não colocar aquilo que é seu, não colocar sua emoção, não colocar sua mente para pensar sobre aquilo. Tem até um quadro agora que um camarada está fazendo aí, que é assim, tá o Deus aqui, né? E o cara que vai entregar a palavra aqui, né? Aí o cara começa, né? O passarinho é o Deus, eu sou o cara que vai entregar a palavra. Aí o cara começa, assim diz o Senhor. Aí ele tá aí, ele faz, muito bem. Você está precisando orar. Aí ele, sim, muito bem. E digo mais. Aí ele, não, falei isso não. Vai acontecer isso. Não, rapaz, para. É bem engraçado, sabe? Porque realmente, essa questão, a revelação, ela é
maravilhosa. Digo mais. E digo mais. Aí ele diz, não. Exatamente isso. Eu achei Foi engraçado. engraçado, viu, agora. Agora foi engraçado pra gente no vídeo, hein? Eu achei o vídeo engraçado demais, cara. Aí é por isso, sabe? Assim, existem essas coisas. Aí por isso que é necessário tanto uma coisa quanto a outra. Tanto o conhecimento da palavra, quanto a vivência, quanto desfrutar o espírito da palavra. Se você não tiver esse equilíbrio, você nem consegue transmitir, você nem consegue passar aquilo que você está recebendo. Eu fiquei com um texto aqui na cabeça que Passarinho falou, a gente está perto de acabar. Eu queria que você lesse, porque você falou no início, mas a gente não destrinchou, que é o fato de 1 Coríntios 12, quando você diz que ele fala dos dons, termina com o serviço, mas no meio ele fala do coração. Do Do corpo. corpo. Tu podia ler? 1 Coríntios 12. Você quer que eu leia tudo? Só para a gente encerrar. Contextualizar, né? Contextualizar. Deixa eu ler Para não no ficar iPad aqui aqui dito lá. Deixa eu ler no iPad de novo. porque a versão da Bíblia aqui é melhor. Mesmo em cima. Para não ficar solto, né? Começou no vídeo assim e não O concluiu. título diz acerca dos dons espirituais. Aí ele diz, versículo 1. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sim, é até bom eu ler nessa versão do iPad, que é a mesma versão que tá passando aí na tela para o pessoal. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando erais gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo erais guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, anátema a Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer, Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também a diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Uau! Isso me chamou a atenção agora. Capacidade. Capacidade, quer dizer, quem é que dá capacidade para interpretar? O Espírito Santo. Mas você estava falando aqui sobre o oceano no copo de água, né? Me veio à mente a evolução da internet. É como se fosse hoje tudo em fibra ótica, a quantidade de informação que tem no site, nas páginas, e a gente ali com a internet de escada, tentando acessar com a internet de escada. Né? Não ia ter a capacidade de suportar a internet de hoje. Aí versículo 11. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Aí perto do versículo 12, ele já começa a falar sobre a questão do corpo de Cristo, né? Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo.
Ou, ele está afirmando, né? Considera do corpo. Se disser o por causa pé, disso. porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Ele está fazendo a analogia do corpo com os dons, né? Os dons, isso. Corpo Não, de Cristo, né? não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Ou seja, ele está falando aqui da importância de cada um dos dons, para acabar aquelas facções, aquele grau de importância que eles diferenciavam entre eles, né? Porque um era profeta, era maior, era considerado maior, e outro, porque tinha um dom menor, era considerado inferior. Aí ele está fazendo essa... Eu só quero dizer que eu sou o coração. Aí versículo 22. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidades disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor um dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois do corpo e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. O amor. O amor. Que é que ele começa a falar no capítulo 13. Que a gente falou, já até falou, não foi? É, No outro vídeo? foi. Se não tiver amor, nada disso, nenhum dom. Que esse é o caminho, né? De É. procurar os dons é o amor. É o amor. Interessante, interessante, mas porque Agora, o que eu acho interessante também aqui é que ele diz procurai. Procurar. eu estou buscando aqui a capacidade de expressar o que eu estou querendo expressar. Agora, Renatinho, se ele diz procurai, Não é legal, né? subtende então que não cessou, né? Exatamente. Porque ele Interessante. exatamente, procure, né? Tá em algum lugar. Está disponível. Ele realmente faz essa ligação, os dons do Espírito, os dons do ministério E no os meio, membros do o corpo. corpo. E depois ele fala, ou seja, tudo que está nessas duas pontas serve para o corpo. É tudo para formar o corpo e o corpo andar em equilíbrio, cada um cumprindo sua função. E a liga é o amor. Né? Porque quando ele diz, ó, busquem os dons. E o caminho para isso é o amor. O amor é algo relacional. Porque o amor não vai ter facção. É, não vai ter isso. briga, não vai ter nada. Um vai ser por todos. Ou seja, toda a questão dos dons do Espírito, tanto como os dons ministeriais, eles são para o equilíbrio do corpo. E eu vou só apimentar aqui o negócio. O amor não é um sentimento, tá? Exato, Né? exato. O amor não é um sentimento. Quando passa a ser sentimento, já não é amor. Tem gente que fala assim, né? Cara, eu te amo. Não, cara. Você só gosta de mim porque eu tô fazendo alguma coisa que você tá gostando. Quando eu deixar de fazer, você deixa de gostar de mim. Amor é além disso. Amor é decisão.
Uma decisão. Amor é uma decisão, amor. Inclusive, amar só é possível também da mesma forma, E, pelo Espírito. e ele mostra aqui, né, como é. Paulo é bem detalhado Isso. nesse amor. Isso. Bem detalhado Eu mesmo. falei, eu repliquei aqui uma coisa que eu escutei, né? Que o cara disse isso. O cara disse, eu não sei quem foi, cara, vou lembrar não, mas ele disse isso. Você não me ama não, cara. Você só gosta daquilo que eu faço por você. Eu tô te agradando. Quando eu deixar de fazer aquilo que você gosta, você vai ficar com raiva de mim. E você vai descobrir que você não me ama. Não é verdade? Não é isso que a maioria dos sentimentos fazem, né? Quando é sentimento, é isso. É porque tem o interesse está envolvido, né? É, Enquanto e- você for útil para mim, enquanto eu puder tirar proveito Aí eu de te você, amo. Eu você te é gente amo. boa, te amo, você, meu irmão. Entendeu? Mas o amor tá além dessas coisas. É. Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, não se importa, não se... É paciente, o amor é paciente, benigno, não é benigno. invejoso, não não se porta inconvenientemente, se vangloria, não busca não se seus orgulha, próprios interesses. não se importa com indecência, não, É desse jeito que você não ama, busca hein? o seu próprio Se interesse, não for, então não é amor. Não é não verdade? se fica enfurece, Então, não observa guarda que- ressentimento mal, Então observe que para você amar, meu amigo, você tem que seguir uma lista de pré-requisitos aí que não é pequena, não. Não. tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais é vencido. Isso. É bom aquele livro, né? De É quem forte, derriga. Brasil. Não lance rosto, né? É, isso. Aí essa parte aqui é o que os camaradas pegam, né? Pra dizer que os dons cessaram. Porque vai pegar daí, né? Aí vai... Mas quando vier o que é completo, então o parcial será extinto. Né? Que diz que já aconteceu, né? Ele diz que o que é completo é a palavra. Por Parabéns, isso, parabéns por esse pensamento nessa. Cara, pelo amor de Deus, né, cara? A palavra ela é a narração daquilo que foi vivido pelo Espírito. Primeiro foi vivido, depois foi escrito. Exato. A Bíblia só está escrita porque houve relacionamento do homem com Deus, de Deus com o homem. Perfeito. Não é meramente isso. A palavra ela serve para que a gente observe-a e pratique, busque praticar o que está aqui. Através de relacionamento. E vivendo tudo aquilo que foi vivido. Aí você pega. Então você pegar e dizer que a escrita da palavra anulou os dons, você está... Mas quando vier É o uma que é, falácia tão grande. mas eu quando adoro vier isso, o que é você faz- perfeito, então em parte será aniquilado. Ele diz, me mostra um versículo, ele vai e mostra isso aqui. Entendeu? Ele sempre usa esse argumento. eu vou usar... Entendeu Vou como é usar que é? aquela- Teu pensamento. A Bíblia passa o tempo todinho mostrando que o homem perdeu. Mas o a perfeito natureza de aqui é Deus. Cristo. Mas lógico. Peraí, tem 3 assuntos aqui. Vamos lá. fala. Conclua. Pode falar. Não, seu raciocínio aí, vai lá. A Bíblia passa o Não, tempo mas ele disse que o todinho- perfeito é Cristo. Vai, continua. A Bíblia passa o tempo todo mostrando que o homem caiu e perdeu o relacionamento com Deus. E depois que Deus foi profetizando que viria um que iria restaurar essa comunhão de Relacionamento. novo. Aí ele restaura, paga o preço, morre. Aí manda o Espírito Santo, ele vem habitar na gente, escreve toda aquela letra, toda essa história, se concluiu, daqui pra frente vai ser massa. Aí chegou os caras e dizem, não, isso aí passou. E outra, Sim, a aí, gente tá na, o que na qual o era- sentido disso tudo? a gente tá O na Espírito era, Santo vem na pra gente, dispensação do Espírito. Aí os dons do Espírito cessaram na dispensação dele. Pois é. Não, e se o perfeito. engraçado, né, E bicho? se o perfeito é Cristo, né? Cristo veio, fez a obra dele, cumpriu o ministério dele, morreu, ressuscitou, voltou, foi assunto aos céus, né? Então não precisava nem haver mais manifestação de dom, porque Cristo já tinha sido manifesto, pronto. Mas no caso aí ele tá falando tipo do arrebatamento, quando vier. Que logo Sim, depois sim, ele começa. Isso, é. Entendeu? É Mas- isso aí. Pois é. Aí ele diz, o outro argumento dele é porque ele diz:
Então, ele só vai falar, ele fala do perfeito agora e depois só vai falar no capítulo 15? É o Os que- caras ficam pegando mil dedos, entendeu? mas é muita... Sim, porque ele pulou o 14, onde fala dos dois, né? É. Fala do 13, do que vem perfeito, fala do É. 15, mas os dois não falam, entendi. Mas é muita forçação de barra, É cara. muita inocência. É muita Entendeu, forçação de né? barra. Entendeu, né? Entendi. Entendeu? É muita inocência. Não tem como negar a existência do dom, não. É como eu tava nesse outro momento, já tá na hora, né? Já passou dos 2 anos. Já né? passou, não foi? Tipo assim, eu acho que tem coisas que, por mais que a gente saiba que a religião, as religiões do modo geral, tem excessos, tem coisa, mas tem como você enxergar a verdade no que as pessoas estão dizendo, entendeu? Um exemplo, a gente tava conversando com o Paulo? cunhado dele, Paulo Sérgio, eu achei massa uma coisa que ele falou, que ele disse... Márcio, que eu tô vendo honestidade em vocês. Pronto. Isso aí pra mim é maravilhoso, é simples, é suficiente. Entende-se quantas pessoas estão dizendo, eu fui curado milagrosamente, eu tive uma experiência sobrenatural. Cara, dá pra você observar e saber se a pessoa está sendo honesta ou não, se a pessoa está mentindo ou não, entende? Então, às vezes, a questão de arrogância ou de muita dureza do coração humano, você encontrar uma pessoa que está dizendo que se deparou com uma experiência espiritual e você menosprezar aquilo ali, dizer que não é, como a gente fala, não, eu vivo isso aqui, a gente fala, né? A gente vive isso na igreja, vive na igreja, aí E- chega alguém e diz, não. E muitas vezes só Poxa. para defender uma doutrina. A militância... Mas sabe o que eu acho? em cima Sabe o que, é de que eu ideia. acho? Que muitas vezes, muitas dessas pessoas, no fundo, tem Aquela Vontade de vontadezinha. experimentar, né? Mas tem pessoas Cara. que já experimentaram. A Eu gente conheço viveu isso. um no da internet. mas que continua defendendo. Não, ele era. Ele mesmo diz: eu já fui batizado com o Espírito Santo, eu já orei, eu já profetizei, eu já fiz toda essa milagria. Ele diz. Assim, no modo de falar, né? E conheci a palavra. Uhum. Eu conheci e deixei essas coisas. Parabéns pra Porque ele. isso não é de Deus. Então não foi autêntico. Não, cara, pode... Ele disse que não. provou. Eu acredito que pode ter sido. Eu acho que o fato aí é que conheci o que é que ele disse? Eu A conheci a palavra. Conheceu a palavra. Ele é um dos caras que Que mais. palavra, né? Ele conheceu. Mais. Agora, no meio. Acho que eu sei quem é, acho que eu sei quem é. Sei quem é. Que bate de frente. O que eu acho interessante é o seguinte, é que ele se coloca numa posição onde ou o que ele viveu não foi verdadeiro, ou ele está negando o que ele viveu de Ele Deus. disse que não é verdadeiro, não era verdadeiro. Né? Pronto, então ele não viveu o que era verdadeiro. É isso que eu disse. Pronto, então o que a gente viveu é verdade. Show. Eu sei que o que eu vivo é verdade. Se o que você viveu Cara, não foi se você verdadeiro, viveu algo tranquilo. Eu verdadeiro, lhe convido não a tem como viver você o que é negar. verdade. Se você viveu então- algo verdadeiro, não tem como Já você o negar. outro, Eu que ele já melhorou Eu bastante. já acho que ele sustenta essa opinião, mas no fundo ele sabe no coração Ele dele sabe, cara. que ele pelo amor de viveu aquilo Deus. ali, mas agora ele quer negar. E eu sei porque ele diz É. isso. Porque ele conheceu um bastidor podre, Sim. entendeu? Ele estava ali como neófito, novo na fé, experimentando coisas, e depois viu bastidores de igreja que alguns bastidores são terríveis. Dentro do cenário que a gente explanou hoje, Tanto que Paulo está repreendendo aqui o que estava acontecendo em Isso. Coríntios, né? Ou seja, não é de hoje, é coisa antiga. Só mudou os personagens, mas as histórias são as mesmas, né? Aí o cara conheceu os bastidores do meio penteca, ele era penteca, aí quando ele conheceu o pano de fundo, se decepcionou com as pessoas, aí agora está dizendo, não, aquilo ali não era verdade o que eu vivi. Entendeu? Ou seja, então, há um fundo de decepção com pessoas. Aí ele saiu daquilo ali e passou a ser mais o cético gospel, né? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Já o outro, ele sobre o falar em línguas, ele disse que foi batizado com o Espírito Santo em outra igreja, mas passou para outra. E ele não acredita no falar em línguas agora, mas ele já falou. Por quê?
Aí ele disse que recentemente assim, alguns meses, disse que estava numa igreja, foi convidado para a igreja lá, eu acho que foi para um podcast, e o cara, ele foi para a igreja, o cara e tal, e começou o movimento, né? Aí ele sentiu, né? De falar em línguas, aí ele pensou assim, ele falando no podcast mesmo, Sim. ele disse, será que eu sei ainda falar em línguas? Será que eu sei falar aquelas coisas ainda? Aí começou a falar. Eu assisti isso aí. Olha aí. Manda pra mim, eu quero ver. É interessante, entendeu? E aí? Pô, mas ele, tipo assim, ele não acredita que ele pensa, ele acredita que é uma invenção da mente dele, Uhum. entendeu? Mas ele começou a falar. Por quê? Parabéns. Porque foi uma inspiração. Uhum. Ele não quer aceitar que Ele foi não quer aceitar, mas ele percebeu por dentro. É o que eu tô falando pra vocês, cara. Tu viu, não foi? Eu vi. Isso é massa. É como eu digo. Eu achei massa como eu isso aí, digo, porque muita não tem forçação como de barra. fugir, velho. Não É. tem como fugir. Foi a mesma coisa que a gente tava comentando aqui. Uma pessoa percebeu na igreja que ia falar e de repente... Era pra ter aberto a boca e ter falado. Cara, que ele fez foi bem engraçado. E a língua. Mas vocês estão falando disso que antes aqui que uma pessoa queria falar algo para É, mas a gente comenta nos bastidores isso aí. Não, mas só pra. Não, Não, é especificar, não. É só isso mesmo, resumo. A É, pessoa ia isso aí falar, é. chegou na hora. Isso. Aí. As pessoas precisam saber, né? É necessário aquele que se aproxima de Deus crer que ele existe e é galardoador dos que o buscam. Tem que procurar. É como pra procurar, né? Crer que Deus existe. Isso aí. Tem que procurar com zelo os melhores dons. Isso. E é procurar. Eu acho interessante demais essa palavra, procurar. Porque se você pensar que Não tá de vai bandeja. fluir do nada, não vai fluir. Você tem que procurar. E ele diz, procurai os melhores. Então, peraí. Eu faço a pergunta. Sou eu, tipo assim, que decide por onde eu vou ser usado? Procurar com os melhores dons? Como assim? É uma pergunta aí que eu vou deixar no ar. Amém. Estudem. Show. É. Por hoje é só, pessoal. Isso aí, isso aí. Muito bom, mais uma vez. Muito esclarecedor. Teve aquele momento do o atributo de Deus, os dons. Muito bom. E aí, foram abençoados? Com certeza. Eu fui. Considerações finais? Show Eu de achava bola. que não ia falar nada. Começa aí, né? Falando Eu tenho a consideração final. Eu tenho. Diga aí. Jesus vai voltar. Valeu, galera. Eu achei que ele ia dizer. E vai ser antes da tribulação. Eu Corta achei aí. que ele ia dizer. Corte não, mano! Espero que vocês tenham sido abençoados. Eu fui demais e a gente foi demais. Fiquem com a prática da palavra. E valeu, até a próxima. Show.